O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. Você acredita? Não estou perguntando se você acredita que é uma pergunta, não. Eu estou falando, a pergunta é essa: você acredita? Os irmãos conhecem um filme com esse título? Alguém já assistiu um filme com esse título? Ninguém! Rapaz! Olha aí. Sim, tem um filme. Ele é bom, né? Aliás, eu gostei. O final dele que é muito bom. Então, se puder assistir, assista, né? Você acredita? Tem no YouTube gratuitamente, né? Pode assistir. Filme muito bom, que realmente fortalece a nossa fé pela história que eles colocam ali. Eles colocam a história de várias pessoas e depois tem um final realmente, como é que eu posso dizer? Surpreendente, né? Então, é muito bom. Ok. Nosso texto é Marcos, capítulo 9, versículo 23. Né? Os irmãos podem abrir em Marcos 9, 23, um versículo bem pequenininho, mas muito profundo, e que tem tudo a ver também com o tema de hoje. Marcos 9, versículo 23, os irmãos forem abrindo, podem estar se colocando de pé. E a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Que pergunta, né? Primeiro uma pergunta, né? Se tu podes crer, aí uma afirmação: tudo é possível ao que crê. Amém? Oremos. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite e trabalhar em nossas vidas, nos fortaleça, nos aviva, Senhor, nessa noite, possamos sair daqui bem melhores do que entramos, bem mais animados, com desejo de servir ao Senhor cada vez mais. É em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. O mundo não pode dar certeza de nada. O mundo não tem segurança alguma. Ele não consegue oferecer segurança alguma. Aliás, o mundo vive numa insegurança total. Pessoas têm medo de sair à rua, com medo de ser assaltada, com medo de ser atropelada. É interessante como até nas calçadas as pessoas são atropeladas hoje em dia, né? Por motoristas muitas vezes bêbados, né? Que não têm o mínimo respeito pelo seu próximo, colocando em risco a vida dos outros, dirigindo embriagado. O mundo então não tem condições nenhuma de dar certeza sobre nada. Aliás, muitos gostam até de viver nessa insegurança, nessa incerteza. A dúvida impera nos corações das pessoas. As pessoas não têm certeza nem de onde vieram, nem porque estão aqui, e muito menos para onde vão. Há dúvidas em seus corações, muitas dúvidas. Mas por que tanta dúvida? Por que tanta insegurança? Por que tanta incerteza? Simplesmente, irmãos, por não acreditar na palavra de Deus. Simplesmente por não acreditar na palavra de Deus. E quando eu digo acreditar, eu quero aqui realmente que os irmãos pensem em crer, como nós lemos no texto. Crer. Porque o acreditar que nós estamos pregando aqui é um acreditar com confiança. E isso é crer, a palavra certa é crer. E por isso, então, nós temos essa pergunta: você acredita? Você crê?
Romanos 10, versículo 17, né, eu citei esse texto no primeiro tempo de hoje, do culto, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O mundo, por não acreditar, irmãos, na palavra de Deus, eles não conseguem ter fé. É interessante como algumas pessoas dizem, né? Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Mas muitas vezes tem fé nos lugares errados, nas pessoas erradas. A verdadeira fé só é possível ter quando a pessoa ouve a palavra de Deus, e essa palavra toca em seus corações, e eles então, através do toque do Espírito Santo, eles colocam toda a sua confiança em Jesus Cristo como o Salvador de suas almas. Quando você para de acreditar, você enfraquece, você fica mais fraco. É imprescindível, irmãos, que aqueles que são chamados de crentes, como eu disse no primeiro tempo, crente, até tinha uma falácia aí, né? Todos são crentes. Já ouviu isso? Porque todo mundo crê em alguma coisa. Crente é alguém que crê em algo. Mas eu estou falando dos crentes em Cristo, dos salvos em Cristo. É imprescindível que você não só creia em Jesus Cristo como Salvador, não só coloque toda a sua confiança em Cristo como Salvador, como talvez você já colocou, mas é importante você realmente crer, acreditar em várias coisas que Deus nos diz. É difícil de acreditar que aqueles que se dizem crentes, muitas vezes são os mais incrédulos, em alguns pontos. E se você não acredita, se você não crê, você enfraquece. Se você para de acreditar, você perde as esperanças. Não há mais esperança. Se você para de acreditar, você se torna uma presa fácil. Por isso que o mundo, as pessoas que estão no mundo, as pessoas sem Cristo são tão presas fáceis, né? Tão fáceis de enganar. Porque não tem nenhuma segurança, não acredita na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Consequentemente, se você não acredita na verdade, a mentira está aí para você acreditar, e você vai acreditar. E aí você se torna uma presa fácil quando você para de acreditar. Você perde o controle quando você para de acreditar. Você não tem controle mais sobre a sua vida, não tem controle mais, principalmente, sobre o futuro da sua vida. E se você para de acreditar, você vai ser, com certeza, derrotado. A Bíblia fala que aquele que não tem fé não agrada a Deus. Ou seja, aquele que não crê em Cristo, aquele que não crê na palavra de Deus, de maneira nenhuma agrada a Deus. De forma que é facilmente derrotado, é facilmente ludibriado pelo diabo. O diabo é o enganador, não é verdade? Esse é um dos títulos dele. E se você não acredita na verdade, se você não crê na verdade, mesmo que seja até um crente, você crê só em Cristo como Salvador, mas as outras coisas você não crê mais, você é facilmente derrotado. E eu pergunto, você acredita? Você acredita que Jesus realmente é o Salvador? De todo o coração? Você acredita realmente, se você morrer hoje, se seu coração parar de bater agora, você vai estar no próximo minuto com o Senhor Jesus? Você vai ser levado pelos anjos até o Senhor Jesus? Você acredita mesmo nisso? Você acredita que Deus sempre cuida de você, como nós cantamos? E como os irmãos até testemunharam? Realmente você acredita nisso? Não é coincidência?
Alguém disse, né? Não existe coincidência, pastor. Existe deusdência. Deus sempre está por trás de tudo, né? Você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Ou você está vivendo por acaso? Você está vivendo, deixando a vida te levar, né? Esperando o próximo fôlego, sem nenhuma expectativa do amanhã, do pós-morte principalmente. Você acredita que Deus é onipotente? Que Ele é todo poderoso? E não há nada impossível a Ele? Você acredita que o problema mais complicado que você possa se meter, você acredita que Ele é poderoso realmente para te manter seguro, tranquilo? E você acredita que todo este poder está à sua disposição? Você pode clamar a qualquer momento por todo esse poder de Deus, principalmente se você é salvo. Você acredita nisso mesmo? Filipenses 4,13 nos diz: posso todas as coisas, irmãos. Não ficou nada de fora. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós vemos isso claramente nos cristãos passados, inclusive aí na época do apóstolo Paulo, né? Eles chegaram ao ponto mais alto de suas vidas espirituais, ao ponto de morrer, dar suas vidas pela causa de Cristo. Morrer alegre, né? Mesmo se considerando indigno, né? O irmão Antônio Marco mandou um filme para mim do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele se considerava indigno de morrer da mesma forma que seu Salvador. E quando crucificaram ele fez um pedido: olha, me crucifica de cabeça para baixo. E crucificaram ele de cabeça para baixo, para não ser crucificado igual a Cristo. Irmãos, este versículo, embora seja tão pequeno, nos diz tanto, porque nós enfrentamos tantas coisas nesse mundo, e muitas vezes nós acabamos até desanimando, ficamos magoados com pessoas, nós perdemos realmente o ritmo da vida cristã, nós deixamos de fazer algo que fazíamos antes, e a gente acha que não há mais solução, mas a Bíblia nos diz que nós podemos. Eu posso todas as coisas, mas é em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Se nós estamos de pé hoje, se nós estamos servindo hoje, se nós estamos aqui dentro hoje, é porque Cristo nos fortaleceu até hoje. Os cristãos de hoje têm enfrentado muitos obstáculos, que vêm muitas vezes desmotivando os cristãos, os crentes, os salvos em Cristo. Muitas vezes esses obstáculos vêm desmotivando-os a continuar a carreira cristã, desmotivando a acreditar realmente no poder de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu repito, escute bem, eu estou dizendo nós, somos incrédulos quanto ao que Deus pode fazer. Nossa visão muitas vezes é muito míope, né? Nós não conseguimos ver longe, enxergamos só o que está perto de nós.
E se alguma coisa que está perto de nós é tirado, ou acontece algum problema perto de nós, a gente já quer descabelar, a gente já quer gritar, a gente já quer apavorar, e muitas vezes desanimar também da vida cristã, principalmente da obra de Deus, de trabalhar para Deus. E um desses obstáculos que os crentes muitas vezes enfrentam é o beco sem saída. Muitas vezes nos encontramos em um beco sem saída. É um lugar horrível de se estar. Muitas pessoas que chegam a esse ponto de suas vidas, de chegar a um ponto de que olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, olha para frente, não tem como continuar. Essas pessoas tiram as próprias vidas, pensando que isso é a solução, mas não é. E o crente muitas vezes se encontra nessa situação. Um beco sem saída, ele não sabe para onde ir. Ele não sabe o que fazer. E é interessante que foi essa situação do povo de Deus, em Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao versículo 14. Essa foi a situação do povo de Israel, quando eles haviam acabado de deixar o Egito, estavam sendo libertos do Egito, mas chegaram a um ponto, irmãos, de um verdadeiro beco sem saída. O texto nos diz, e aproximando Faraó, Êxodo 14, versículo 10, e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Irmãos, isso é verdade até hoje. O Egito nunca mais incomodou Israel desde esse dia até hoje. O que Moisés falou aqui se cumpre até hoje, irmãos. E aliás, Egito também, né? A gente não ouve falar nada dele também hoje, né? Versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Você vê a misericórdia de Deus aqui? Deus acaba de libertá-los com mão forte, através de 10 pragas, acabou com o Egito, com essas 10 pragas, inclusive mortes dos primogênitos, e agora eles estão ali, livres do Egito, mas só porque o exército do Egito está vindo atrás, tentando se vingar, eles começam a reclamar de Moisés. Irmãos, quando as coisas não vão bem, a gente sempre acha alguém para colocar a culpa, sempre acha. E eles logo achou Moisés, ele é o culpado, a gente vai morrer aqui, ele é o culpado. E eles reclamaram de tal forma, reclamações que para mim é até mesmo impossível de ouvir do povo de Deus. Eles reclamaram dizendo: olha, nós vamos morrer aqui, melhor era se nós ficássemos lá no Egito, escravo, sofrendo, do que morrer aqui, livre. Eles preferiam viver como escravo do que morrer livre, né, se eles morressem ali. Já pensou? Moisés, então, como a Bíblia diz, o homem mais manso, né, que passou pela terra, provavelmente com toda calma, né,
Não temais, quietos, vede o livramento do Senhor. E o que eu gosto mais das palavras de Moisés é o versículo 14. O Senhor pelejará por vós. Eu já falei isso aqui antes, eu repito, irmãos, o que eu já falei antes, não hoje, mas antes. As nossas batalhas, quem luta elas é Deus, não é você. A gente descabela, a gente apavora, mas calma, quem luta as nossas batalhas é Deus. Apenas confie, apenas entregue e descanse nele. Eu pergunto aqui, qual será que é o seu beco sem saída? Qual será que é o seu beco sem saída, onde você realmente se sente sem opção? Será que pode ser um estilo de vida? Muitas vezes o nosso estilo de vida, irmãos, somos presos de tal forma que não conseguimos mudar nem para um lado nem para o outro, sempre estamos naquele estilo de vida. E muitas vezes esse estilo de vida nos impede de servir a Deus mais. A gente até tem aquele desejo, mas o estilo da nossa vida atual nos impede de servir a Deus. Esse estilo de vida muitas vezes tira o nosso tempo com a família, atrapalha realmente a comunhão familiar. Esse estilo de vida realmente nos faz como, nós nos sentimos como se estivesse preso realmente. E nós ficamos totalmente descrente de que isso possa mudar, de que algum dia a gente possa ter um estilo de vida totalmente diferente, talvez sentindo mais livre e menos preso. Será que esse pode ser o seu beco sem saída? Porque Deus nos promete, sempre tem uma saída. Sempre tem, irmãos. Sempre tem uma solução. Deus sempre tem liberdade a todos aqueles que estão cativos, inclusive muitas vezes os crentes, nos seus estilos de vidas, aprisionados pelos seus estilos de vidas. Isaías 41:10 nos diz: não temas. Agora é Deus que está falando, não é mais Moisés. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra ou a direita, da minha justiça. O que Deus está falando aqui é basicamente, olha, é impossível você cair, é impossível você ser derrotado, é impossível você ficar nessa situação para sempre, porque não temas, eu sou contigo. Não assombres não, que eu sou o teu Deus. Lembra daquele ditado, daquela frase? Não mostre ao seu problema, não mostre ao seu Deus o tamanho do seu problema, mas mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. É o que Deus está dizendo aqui em Isaías 41:10, Eu sou o teu Deus, não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Você acredita? Quando chegam os problemas, quando chega a dificuldade, você acredita realmente? Ou talvez somos incrédulos nesses momentos. Nos momentos em que nós mais precisávamos crer, mais precisávamos acreditar, muitas vezes é os momentos que mais somos incrédulos. Mas os cristãos de hoje, irmãos, têm enfrentado muitos obstáculos, e um dos obstáculos nós já vimos, que é a questão de se encontrarem num beco sem saída. Mas o segundo obstáculo é muitas vezes, parece que é impossível vencer o inimigo. O segundo obstáculo é muitas vezes parece que o inimigo é impossível, de ser vencido. É demais para mim, pastor.
Eu não consigo. E alguns até dizem, eu já tentei, mas não dá. Outros dizem, pastor, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É impossível mudar. Irmãos, foi essa situação do povo de Deus em Juízes capítulo 7. Eu não vou ler todo o capítulo, mas se os irmãos quiserem olhar lá, Juízes capítulo 7. Esse nós não temos aqui, né, no projetor. Olha a situação em que se encontrou o povo de Deus em Juízes capítulo 7. Já está aí a dica, né? A desafiadora missão de Gideão. Gideão foi um juiz levantado por Deus, ou em outras palavras, um libertador levantado por Deus. Juízes, né, no livro de Juízes, são libertadores. Juízes ou libertador, é a mesma coisa. E Gideão foi um deles. E os midianitas, eles estavam dominando sobre Israel. E Deus então levanta Gideão para libertar Israel dos midianitas. E aí juntaram os exércitos, irmãos. E o exército tranquilo. O exército do midianita era de 135 mil soldados. O exército de Israel, do povo de Deus, era de 32 mil. Apenas 4 por 1, né? Ou seja, um soldado de Israel tinha que matar pelo menos 4. Se eu estivesse lá junto, eles teriam que matar 8, né? Teriam que matar os meus 4 também. Estou brincando. Mas tranquilo, né? O exército de Israel era bem treinado, né? O povo de guerra, experimentado em guerra, tranquilo, né? Matar 4 soldados. Mas aí Deus, irmãos, complicou as coisas. Já pensou, né? Deus complicou as coisas. Primeiramente, o que aconteceu, né? Deus mandou Moisés, né? Moisés já foi. Gideão, Deus mandou Gideão, olha, manda aqui todos os medrosos e tímidos, voltem para casa, não precisa deles. Gideão, tudo bem, senhor. Foi lá, ó, todos medrosos, pode voltar. Todos tímidos, todo mundo que tiver com medo da guerra, pode voltar para casa, não vai ter nenhum problema. Viu? É ordem de Deus, pode ficar em casa, não tem problema nenhum. Irmãos, de 32 mil, 22 mil homens reconheceram serem medrosos, tímidos, né? Covardes. Tímido muitas vezes mostra que é covarde. 22 mil, sobrou quanto? 10 mil. Agora a conta aumentou um pouquinho, né? Agora, se eu tivesse lá, talvez eu tinha ido embora com esses 22 mil. Opa, por que eu não fui, né? E ficar, né? Que agora a conta é um soldado teria que matar 13. É 13 por 1. Mas aí Deus não ficou satisfeito. Porque Deus estava falando, olha, se vocês vencer, vocês vão achar que não foi eu, né? Então vocês têm que saber que é eu que vou vencer essa guerra, né? E aí Deus fez um teste, ó, manda eles beber água no rio. Aqueles que se ajoelhar para beber água, reprovado. Aqueles que levar a mão, né, até a boca, né? Pegar água, levar a mão levar água até a boca, esses passam no teste. E aí o que aconteceu? 7.300 homens não passaram no teste. Restaram quantos? Só 300 homens. Uma continha básica, né? 45 por 1. Um soldado tinha que matar 45 soldados do exército inimigo. Tranquilo, Josimar aqui faria isso tranquilo.
Irmãos, e como os irmãos sabem da história, Deus deu vitória a esses 300 soldados. Algo impossível de acontecer. Eu fico imaginando aqueles 300 soldados. Eles deviam confiar muito em Deus, irmãos. Senão eles tinham, opa, não tem mais um lugarzinho lá nos medrosos, não, porque agora eu estou com medo. Só nós contra um exército de 135 mil. Eles confiavam muito em Deus. Ali só tinha realmente a elite do povo de Deus. E Deus deu vitória, não por causa dos homens, né, porque Ele realmente queria que a glória seria dele. Irmãos, quando nós ganhamos alguma batalha, as batalhas das nossas vidas, é Deus que é glorificado. É bom ouvir os testemunhos dos irmãos do que Deus fez, do cuidado de Deus, como os irmãos fizeram hoje. Para Ele ser glorificado, porque a gente sabe que seria impossível acontecer o que aconteceu em nossas vidas se não fosse por Deus. As contas, né, como nós vemos, as contas não batem. Como é que a gente tem um salário aí, né, como foi falado pela irmã Ellen, né, por mim também. O irmão Josimar nem tinha salário mais. O irmão Antônio Marques também não tem, né, irmãos, né, salário também. Como é que a gente ainda continua comendo sem salário? Como é que as coisas continuam dando certo? Pelo menos Deus vai nos segurando em suas mãos? É impossível. Muitas pessoas chegam, infelizmente, como nós falamos do beco sem saída, né? Muitas pessoas chegam num ponto a tirar suas próprias vidas, quando pensam que o inimigo é impossível de ser vencido. E é triste, né, que até nos últimos anos, nós nunca tínhamos ouvido falar disso, mas nos últimos anos, pastores têm tirado as suas vidas. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus de Gideão, que Deus deu essa grande vitória ali em Juízes 7, Ele vai nos dar e Ele está nos dando vitórias a cada dia. Batalhas a cada dia. E a minha pergunta é: com o que você tem lutado? Qual tem sido a sua luta? Talvez você tenha lutado também em ter um bom testemunho, o que é difícil, principalmente se tratando de uma pessoa que fica o tempo todo no meio de incrédulos, o tempo todo sendo atacado pelos incrédulos, pelos pensamentos errados, pelas práticas erradas. Talvez a sua luta é com algo que você faz, um vício, uma prática ou um modo de ser que você não te agrada e não agrada a Deus. E você já tem tentado mudar, já tem tentado deixar isso de lado, mas continua ainda praticando, continua ainda pecando, continua ao ponto até de pensar: olha, será que eu nunca vou vencer isso? Será que é impossível eu vencer isso, ou eu mudar o meu modo de ser? Talvez a sua luta possa ser também com algo que você realmente acha que é impossível vencer. Qualquer outra coisa que você acha que é impossível vencer. Mas, irmãos, por mais difícil que seja, com Deus, como nós vimos ali o texto, né? Com Deus, sempre tem como vencer. Sempre tem. Porque Ele mesmo diz: não te assombres, eu sou o teu Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 6 nos diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu sei que nós temos a nossa parte também, mas Deus nos dá esperança. Reconhece Deus nos seus caminhos e Ele vai endireitar suas veredas, é a promessa dEle. Josué capítulo 1, versículo 9 também diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se não me engano,
essa palavra, se não me engano, foi Moisés, né, que falou para Josué. Estava passando a liderança do povo para Josué e ele disse: olha, não temas, tem bom ânimo, esforça-te, porque é Deus, o Senhor teu Deus, ele é contigo. Aonde você for, ele vai estar com você. Que segurança, amém, irmãos? Nós temos essa segurança hoje. Se você é salvo, você tem essa segurança hoje. Jesus disse que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele não mente, nunca mentiu. Mas os cristãos ainda, eles enfrentam obstáculos, muitos obstáculos que desmotivam muitas vezes o cristão a acreditar no poder de Deus. E nós já vimos muitas vezes o beco sem saída, e muitas vezes também o inimigo parece impossível de ser vencido. E em terceiro lugar, o terceiro obstáculo, que muitas vezes você vai ser o único. Muitas vezes você vai ser o único a acreditar e a defender a sua fé. Ou, em outras palavras, a defender o que é certo. Olha o que fez Samar. Sabe quem era Samar? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia de quem era Samar? Samar, ele era um dos heróis de Davi, um dos poderosos de Davi. Falamos outro dia de outro, agora não lembro o nome, né? Os irmãos devem lembrar, né? Que falamos outro dia, comentamos sobre outro herói, né? Mas olha o que diz em 2 Samuel 23, 11, 12. Olha o que fez Samar aqui. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, ou seja, Samar, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Não está na Bíblia, né? Mas a gente entendeu, né? O defendeu sozinho e feriu os filisteus sozinho. No caso, sozinho eu sei, né? Deus com ele. E o Senhor efetuou um grande livramento. Mas os outros, o povo, fugiu. Quando eles viram, eles estavam ali na terra, né? Havia plantação ali de lentilhas. Quando eles viram o exército vindo, isso aqui não vale pena não. Não vale a pena morrer por isso aqui não, eu vou embora. E cascaram fora. Todo mundo. Samar, ele falou, não vou não. Gastei um suor aqui, gastei minha vida aqui. A gente precisa aqui para sobreviver. Matar nossa fome, não vai levar não. E ele ficou sozinho. Contra um exército inteiro, irmãos. E Deus efetuou um grande livramento. Muitas vezes você vai ser o único. Muitas vezes a sua igreja vai ser a única. O que diz em Efésios 6, versículo 16 e 17? Diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós podemos ser, talvez, né, muitas vezes, ser o único a defender a nossa fé, ou a defender algo importante. Mas Deus nos deu toda a capacidade, Deus nos deu todos os armamentos necessários, armamentos espirituais, como pelo menos aí nós vemos aí o escudo da fé, né, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós somos preparados, Deus nos preparou, Deus nos deu tudo que nós precisamos para vencermos tudo que precisa ser vencido. E se nós chegarmos ao ponto, irmãos, se você chegar ao ponto
de ficar sozinho. Continue. Eu gosto de filmes de guerra, né, de soldados, de missões. Tamara, esses dias, ela pediu para gravar um filme. Ele ia passar na escola e fala sobre um soldado. Na realidade, começa com 2 soldados. Se não me engano, se você quer assistir, filme muito bom, de guerra, se você gosta, 1917 é o nome do filme. E é 2 soldados que recebem uma missão. E eles precisavam entregar uma mensagem aos soldados, né, ao exército deles, que estava em outro lugar, para eles não atacar, porque se eles atacassem, havia uma emboscada e eles todos seriam mortos. E um desses 2 soldados nessa missão, ele morre no meio do caminho. E fica só um. Mas ele não desiste. Ele continua e chega até a missão. Chega até lá onde estão os soldados reunidos, prontos para ir para a batalha. Então, se você for o único, irmão, continue. Como é que é aquela frase também? Né? A frase bíblica: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mesmo se você é o único, você ainda está na maioria. Já pensou nisso? Você é o único que crê dessa forma, você é o único que defende a Bíblia dessa forma, você ainda está na maioria. Está com a maioria. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O que você precisa defender hoje? Talvez alguns exemplos aqui. O que o inimigo, no caso, o nosso inimigo é quem? É o diabo, né? O que o inimigo tem tentado tirar de você? Talvez ele tenha tentado tirar de você, somente se você é jovem. Talvez ele tenha tentado tirar de você o futuro promissor. E não só na vida financeira, na vida profissional, mas principalmente, eu estou querendo dizer, na vida espiritual. O diabo, o que ele mais quer fazer com um servo de Deus é derrotá-lo na juventude, deixá-lo incapacitado de ir à guerra, deixá-lo incapacitado de guerrear, para que ele não dê trabalho para ele quando for um adulto, tiver uma família, tiver filhos. Ele seja incapacitado de ser um pastor, incapacitado de ser um missionário, incapacitado de ser um pregador do evangelho. O que o diabo quer tirar do jovem é isso. Se ele derrotar o jovem enquanto é jovem, ele sabe que não vai ter mais trabalho com ele. Mas o diabo também, ele quer tirar nossas convicções bíblicas. Conforme o tempo passa, mais convicções bíblicas vão caindo por terra. Mais igrejas vão abrindo as suas portas para o mundo entrar, e as convicções bíblicas vão caindo. Mais pastores vão deixando as suas convicções bíblicas. E talvez pode chegar um tempo que só você ainda tem aquelas convicções antiquadas, quadradas, arcaicas, mas bíblicas. Você não vendeu como Esaú vendeu, né, sua primogenitura. Você não vendeu pelo bem-estar, pelo que o povo quer. Você continuou firme. E o diabo ele quer realmente tirar de você as suas convicções bíblicas. Ele quer tirar também a sua comunhão com Deus. Como realmente, irmãos, o pecado muitas vezes está tão perto de nós. E o diabo realmente, um dos objetivos dele de tirar de nós é a comunhão com Deus, a paz com Deus. Se nós não temos comunhão com Deus, nós não temos condições de fazer nada. Eu não tenho poder de Deus para pregar o evangelho, não tenho poder de Deus para orar, para fazer nada, eu sou imprestável. E ele sabe disso, o diabo. Então ele quer tirar, ele tem tentado tirar de nós a nossa comunhão com o nosso Pai. Talvez ele tenha tentado tirar a sua família, seus filhos.
Talvez ele tenha tentado tirar também a sua coragem. Que tal ficar e defender? Que tal se preparar e defender para não ser tirado nada disso? Venha o que for, assim como Samar fez, diante daquele numeroso exército, eu vou ficar e defender. Eles não vão tirar isso de mim, não. Filipenses 1:21 diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que nós temos a perder, irmãos? Nada. O cristão é o ser, é aquele que deve ser o mais feliz da face da terra. Porque se ele vive para Cristo, isso é maravilhoso. E se ele morre, ele vai morrer também para Cristo e vai ganhar a vida eterna. Mais maravilhoso ainda. Então ser crente é maravilhoso, ser cristão é maravilhoso. E não importa o que o diabo queira tirar de nós, irmãos, não importa. Ainda assim, nós temos que ficar e defender, mesmo que sejamos os únicos, mesmo que não tenha mais ninguém. E muitos, quando acham que estão sozinhos, como Elias fez, né? Eles acabam sendo derrotados. Elias achou que era o último, que era o único. E Deus falou: olha, tem mais. Então, mesmo se você se sinta o único, o último, continue, porque provavelmente tem mais. Talvez você não está vendo, mas tem. Amém? Concluindo, eu compartilhei um vídeo hoje no Facebook da igreja. Quantos viram? Deu tempo de ver, né? De vez em quando você vê o Facebook, não responda, né? Facebook da igreja. De vez em quando é bom dar uma olhadinha lá. De vez em quando tem alguma coisa, né? Mas depois os irmãos vão lá e assistem o vídeo. Eu já passei esse vídeo aqui na igreja uma vez. Esse vídeo mostra um bandido que sequestrou um casal. Ele chega com esse casal na estrada, ele para o carro, ele manda aliás, o homem, né, o marido, parar o carro que estava dirigindo, ele faz esse marido sair do carro e até a beirada da rodovia, e ele então manda esse marido ajoelhar e fala para ele mais ou menos isso, né, se ele era realmente cristão, se ele realmente estava disposto a morrer pela fé dele, se Cristo, se ele cria que Cristo morreu por ele, se ele estava então disposto a morrer por Cristo. E ele aponta, ele faz ele ajoelhar e aponta a arma bem na nuca do marido, e a mulher lá em desespero no carro, gritando. E ele fala: olha, você tem duas respostas aqui, se você der a resposta certa, você vive, se você der a resposta errada, eu vou atirar. Você está disposto a morrer hoje pela sua fé? Se você disser sim, eu vou atirar. Agora, se você disser não, você pode viver, eu vou deixar você ir embora. E ele faz a contagem, né? 10, 9, 8. Na hora que chega no 1, aquele homem, aquele marido, aquele que se dizia cristão, ele diz: não, eu não estou pronto para morrer. Você percebe no vídeo, né, é um vídeo muito bem feito. Depois você assiste lá no Facebook da igreja, né? Você percebe no vídeo a fisionomia do bandido. Uma fisionomia de: eu não acredito que você negou a sua fé. Ele ficou traumatizado. Você percebe isso na fisionomia do bandido. Ele não acredita que aquele que se dizia cristão negou a sua fé e não estava pronto para morrer. E ele pega, põe a arma na cabeça e ele atira. Mas a arma não tem uma bala. Depois ele abre, está tudo vazio os cartuchos, não tem uma bala no revólver. E aí ele diz mais ou menos assim: olha, se você estivesse disposto a morrer
pela sua fé, você estaria disposto para falar da sua fé para mim, para uma pessoa como eu? E o bandido chora, desce lágrimas. E a frase mais pesada que esse bandido diz para aquele falso cristão é o seguinte: olha, mas você não é esse homem. Você não é essa pessoa que eu procuro. Em outras palavras, você não é a pessoa que eu procuro para falar de Cristo para mim. E ele vai embora e deixa ali o casal naquela estrada. Irmãos, a minha pergunta é: e se fosse você? E se fosse eu? Você acha que isso é impossível acontecer? Você acha que aqueles bandidos, não estou falando que eles vão fazer da mesma forma que esse, mas você acha que para brincar, o que eles mais gostam de fazer, com a sua fé, dizer: olha, se você é crente mesmo, eu quero ver agora. Se você dizer que é crente, eu vou atirar, vou te mandar para o céu agora, se você crê nisso mesmo. Mas se não, aí eu não atiro. O que você faria? Qual seria a sua resposta? Tiago 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. É só de palavra. Não há nada real. Assim como esse homem, né, esse vídeo, esse cristão que não quis morrer, não estava pronto. Talvez era um professo, né, apenas tinha professado a Cristo, mas não foi de verdade. Nunca nasceu de novo. Não estava pronto para se encontrar com o seu mestre. A quem você tem agradado, meu irmão? Faz aí uma recapitalização da sua vida. A quem você tem agradado ultimamente? Acredite mesmo quando estiver num beco sem saída. Acredite mesmo quando parece ser impossível vencer o inimigo. E acredite mesmo que você seja o único a defender a sua fé. E eu termino com a mesma pergunta. Você acredita? Mas eu tenho outra pergunta. Até quando? Até quando você vai acreditar? Se nós olharmos para os lados, vamos ver pessoas que um dia estavam aqui e hoje não estão mais aqui, em nenhuma outra igreja. Diziam acreditar, diziam crer, diziam ser crentes, diziam ser até mesmo salvos. Então a minha pergunta é: até quando você vai crer? João 11, 25 e 26, para terminar, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ou seja, quem acreditar em mim, quem colocar toda a sua confiança em mim, ainda que esteja morto, essa pessoa vai viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, ele vive, ele acredita em mim, ele confia em mim, essa pessoa nunca morrerá, nem pela bala de um revólver, porque aquele revólver só vai libertar essa pessoa para a vida eterna. Nunca morrerá. E Jesus, ele disse essas palavras e ele ainda pergunta, assim como ele perguntou, se não me engano, para Marta, ele pergunta para nós: você acredita? Crês tu isto que eu estou dizendo? Se não, ainda há tempo de crer. Se não, ainda há tempo de receber Jesus como Salvador e ter a vida eterna. Nunca mais morrer, nunca mais ser separado de Deus, mas ter a vida eterna e no momento da morte se encontrar com o Senhor Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar.